essa experiência, né? Só para fechar esse assunto, que eu acho que isso vai servir para vocês. Sabe por que eu consegui isso? Tá? Não estou me gabando nada, só quero passar a experiência para vocês. Né? Era o seguinte, cara. É porque eu estava emocionalmente fortalecido. Eu não tinha nenhum bloqueio interno. Então é importante também que você, tá certo, vá para a prova, tá? Vá para a prova com essa sua liberdade. Bacana? Vamos lá. Equipe multifuncionais, ó. Várias funções entre os departamentos. Pronto, você já acertou a questão. Comigo. São equipes formadas por funcionários de mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores da empresa, que se juntam para cumprir uma tarefa. As equipes desempenham várias funções, multifunções, ao mesmo tempo, ou seja, não há especificação para cada membro. O sentido de equipe é exatamente esse. Os membros compensam entre si competências e as carências num aprendizado contínuo. Então, isso aqui são equipes multifuncionais, né? Ok? Outro tipo, professor, comitê. Né? Comitê. Ó, presta atenção aqui. Esse comitê aqui, uma coisa que eu vou falar para você, ele tem que ser oficializado. Se ele é oficializado, ele é o quê? Formal, ok? Vamos lá. Um comitê é um grupo de pessoas destacadas de um grupo maior, né, como um partido ou de uma associação, geralmente com poderes deliberativos ou executivos, ou seja, com força para tomar decisões em nome dos demais. Professor, eu quero exemplo. Cara, como tenho uma vasta experiência em gestão pública, tive a oportunidade de trabalhar em vários órgãos, eu conheço esse cara aí. Está lá na mesa do secretário, do ministro do Estado, tá? Um abacaxi para o cara resolver. O que o cara faz? Ele monta um comitê de decisão. Joga todo mundo lá, e esse comitê aí, ele pode inclusive delegar, né, ou passar o poder decisório para ser do secretário, não é isso? Só que o que acontece? Em muitos casos, naquilo que ele pode delegar a sua competência de decidir, ele passa para o comitê decidir. Ou o comitê orienta e ele toma a decisão com base no comitê, ou seja, tira o seu da reta. Né? Então isso vem a ser o comitê. Bacana? Comitê, eu não procurei, pesquisei várias questões de concurso e ainda não achei nenhuma questão sobre o comitê. Agora, o próximo tipo de equipe é a campeã de cair em provas de concurso. Esse cara aqui, ó, força-tarefa. Professor, força-tarefa, ele gosta de militar, exatamente, força-tarefa. O órgão, entidade, organização, empresa, cooperativa, enfim, está com uma grande dificuldade, tá? Uma grande dificuldade. E aí, professor? Aí você vai chamar uma força-tarefa para resolver esse problema específico. Então, força-tarefa é o nome dado a uma unidade militar criada para um trabalho temporário em uma operação específica, ou seja, missão, né? Então, o cara é uma força-tarefa. O cara para tudo o que está fazendo para compor essa equipe de força-tarefa, e essa equipe de força-tarefa ela vai ser temporária. Essa equipe de força-tarefa tem que dar um resultado. Esse resultado é chamada de missão, a razão de ser dessa força-tarefa. Bacana? Vamos lá, vamos para diversos exercícios sobre força-tarefa. Comigo aqui. Comitê e força-tarefa são exemplos de grupos temporários informais. Ó, tá, o erro está só aqui, ó, formais. Tá? Professor, não estou entendendo, deu um tilt na minha cabeça. Meu filho, mas o que foi com você que deu um tilt na sua cabeça? O que aconteceu com você? Ó, professor, essa força-tarefa não aparece lá no organograma da empresa. O que é organograma? Organograma é representação gráfica da estrutura organizacional. Lá é tudo formal, ok. Por quê? Porque não precisa. Então é o seguinte, cara. Nem toda formalidade da empresa é representada no organograma da empresa. Tá certo? Então, força-tarefa, ela faz parte da organização, faz parte da estrutura, só que a força-tarefa não há necessidade de aparecer aquela caixinha, uma bolinha dentro do organograma, tá certo? O organograma, normalmente, tá, 99% do organograma aparecem as unidades organizacionais, onde são as pessoas trabalham, de caráter permanente.
não de caráter temporário, tá certo? Não de caráter temporário. Ah, professor, então, quando eu vejo um organograma, professor, eu posso entender que tem outras unidades? Com certeza, as unidades, principalmente as unidades o quê? As unidades aí temporárias e coisas bem rápidas, pequenas, né? Com uma missão específica, né? Bacana. Professor, e a gestão de projetos? Cara, o projeto já tem um ciclo de duração mais longo, né? Como é mais longo, maior, envolve toda a empresa, aí ela se oficializa dentro do organograma. Então, mas, normalmente, no organograma, não são grupos temporários, tá certo? Não são grupos temporários. Os projetos têm uma longevidade maior. Bacana? Fechou. Outro assunto, né? Interessante esse tipo de coisa, que a gente vai integrando os assuntos, nós vamos conversando. Às vezes, acabei de falar do organograma para a galera aí, lá na nossa aula de estrutura, não apareceu isso, né? Mas apareceu no exercício, você vai completando o assunto. Comigo aqui, vamos lá. VUNESP. Vamos lá, força-tarefa. Né? Força-tarefa é uma das formas de se constituir uma equipe de trabalho. Assinale a alternativa que contém conceito correto de força-tarefa. A. Formada por um gerente e seus subordinados em uma cadeia formal de comando, podendo incluir 3 ou 4 níveis hierárquicos do mesmo departamento. Olha aí. Tá? Olha aí. Força-tarefa. Cara, esse item 1 aqui é a estrutura organizacional composta. Isso aqui não é uma força-tarefa. Tá? Mas você não pode ter ficado em dúvidas, né? Mas vamos para outras questões. B. Composta por funcionários de vários departamentos. Pode ser. Tá? Formada para lidar com o problema. Pode ser. Tarefa ou atividade específica. Pode ser. E existe somente até que essa necessidade seja concluída. E aí? Até que essa necessidade seja concluída. Ou seja, você tem as pessoas, você tem um problema, resolveu o problema, você concluiu, ela é o que? Temporário, ela será encerrada, ele cumpriu a missão. Logo, já encontramos o gabarito, é a letra B de bola, né? Letra B de bola, correto, certíssimo, né? C. Formada fora da estrutura formal da organização. Se ela fala que está fora da estrutura formal, nós estamos falando que ela é o quê? Informal. Ela é formal. Só que ela é formal e ela não é representada no organograma. Explicação da questão anterior, né? Para planejar e empreender um projeto específico voltado à criatividade e inovação. Gente, força-tarefa é para resolver problemas. Criatividade e inovação é um projeto, tá certo? Um projeto, uma adocracia, um grupo de trabalho, alguma científico, alguma coisa assim. Então está errada a letra C. D. Composta por funcionários que vão desenvolver projetos específicos de longo prazo. Errado. Outra característica das forças-tarefa é que ela tem aquela missão específica, normalmente de curto e médio prazo, não um longo prazo. E. Formada por grupos que desempenham tarefas como fabricar, montar, vender ou prestar serviço. Não. Desempenham tarefas. Esse cara aqui faz parte do quê? Da estrutura formal, estão dentro da caixinha. Fabricar, operação, montar, operação, vender, comercial, prestar serviços, operação, né? Ou seja, letra B de bola. Bacana? Então, acabamos de ver aí, força-tarefa, cai bastante. Com essas explicações aí, eu acho que já dá para você ter um juízo de valor fantástico para você enfrentar qualquer tipo de questão. Outro tipo de equipes virtuais, né? Olha lá, gente, virtuais vêm de internet, virtualizadas, longa distância, não é isso? Ou seja, são equipes que não estão no mesmo local físico. Tá? Cada dia que passa, esse tipo de equipes virtuais aumentam mais, com certeza, e está sendo cobrado para concurso público, inclusive, né? Tem vários órgãos da administração pública, com essa crise toda que nós estamos vivendo aí, que estão deixando o cara trabalhar em casa, né? O cara trabalha em casa, tudo informatizado, sistema. É bom, claro que é bom para o órgão, não gasta energia, não gasta o café, não gasta a mesa, nada, estacionamento, né? E o funcionário gosta demais, fica no aconchego do celular, produz do mesmo jeito, até um pouco mais. Está lá, só que eles estão conectados virtualmente, né? Olha aqui. Equipes virtuais usam a tecnologia
da informática para reunir seus membros fisicamente dispersos e permitir que eles atinjam um objetivo comum. Faz sentido, né? Elas permitem que as pessoas colaborem online, utilizando meios de comunicação como as redes internas e externas, videoconferências ou correio eletrônico, quando estão separadas apenas por uma parede ou em outro continente, geralmente utilizadas para elaboração de projetos. Equipes virtuais, né? Se tem equipes virtuais, nós temos esse cara aqui, que preste atenção, se você vai fazer concurso aí da banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, né? Adora cobrar esse tal aqui, ó, funcional cruzada, né? Funcional cruzada, multifuncional. Professor, é muito parecido, sim, é muito parecido, tá? É muito parecido, como eu te falei, não tem uma bibliografia única sobre esse assunto, mestra, né, que a gente siga, mas cai, por quê? Porque lá na questão de concurso, você vê lá, equipe multifuncional cruzada. E aí, professor, não sabe, né? Mas tem que saber, vimos a virtual agora, virtual, né? Tecnologia, que vão unir as pessoas, né? Estão à distância, não estão no mesmo local físico. Às vezes até no mesmo prédio, separado por uma parede, como estava no conceito anterior. Mas não tete a tete, olho a olho. Funcional vem de funções, RH, tecnologia. Cruzada, né? Ou seja, cruzada. Então, aqui vai fazer parte o quê? São diversos departamentos. Professor, igual a multifuncional? Parecido com a multifuncional. São equipes interdepartamentais que buscam resolver problemas que afetam a diversos setores da empresa. São constituídas por membros de vários departamentos ou de diferentes atividades funcionais. Em geral, atendem a 2 critérios, um interno, a equipe, e outro externo em relação à organização. As equipes funcionais cruzadas servem para juntar conhecimentos e habilidades individuais vindos de várias áreas de tratamento no sentido de trazer soluções de problemas operacionais, né? Multifuncionais, né? Parece muito com o conceito, né? Se você for buscar na essência da administração, são praticamente a mesma coisa, só com termos diferentes. Professor, por que tem termos diferentes? Porque na administração nós não temos uma constituição que define uma lei. Todos os dias nós temos pessoas pensando na administração, todos os dias temos pessoas escrevendo livros de administração no Brasil todo. Temos aí, ok? Vamos lá. Esse cara cai em concurso? Como não, meu filho? Cai bastante. Comigo aqui. Preste atenção aqui. Em uma organização existem equipes em que seus membros trabalham à distância. Cara, trabalham à distância. Já sabe qual que é o tipo, né? Qual que é o tipo? Virtual. Né? E que realizam tarefas específicas para serem desmobilizadas em seguida. Desmobilizadas em seguida, cara. Força, desmobilizadas em seguida. Ou seja, cumpriu a missão, acabou, né? Esses 2 tipos de equipe, tá, podem ser chamados de, primeiro, virtual. Segundo, força-tarefa. Funcionais cruzadas, tá? É diferente, para resolver um problema operacional. Autogerenciadas, não, né? Então, nós temos aí, já chegamos na resposta, a letra B, de bola. Professor, foi fácil demais a gente resolver essa questão? Com certeza. A partir do momento que você tem aí o conceito, você tem um juízo de valor, cara, você não erra questões de administração. Próxima questão, vamos lá, né? Com o advento e progresso das tecnologias de comunicação, bem como em função dos negócios globais, em algumas corporações, algumas empresas adotam modelos de equipe em que seus membros residem em países diferentes. Eles se comunicam e compartilham trabalhos por meio de ferramentas técnico-informacionais. Nesse sentido, assinale a opção que indica esse modelo de equipe. Nós já sabemos. Virtual. Letra E. Tá? Professor, o que é o ADOC aqui e agora? Tá? ADOC aqui e agora. Tá? Isso que significa o ADOC.
autogerenciada, não precisa de chefia, já sabe sua missão e já produz seus próprios resultados. Força-tarefa, missão específica, não é isso? Funcional cruzável, de resolver um problema operacional, também chamado de multifuncional. Letra E. Aí, facinho, né? Bacana, né? Fechou, né? Professor, tem mais tipo. Olha aí. Peso do equipe. Professor, e aí? Olha só, o aluno, o estudo ele é integrado, gente. Ó, peso do, né? Significa falso, né? Ó, falso, equipe. Pronto. Precisa ler alguma coisa? Não. Ou seja, é um grupo de pessoas, né? É uma equipe de trabalho que tem o nome de equipe, mas de fato, de fato, que ocorre todos os dias, não é uma equipe, uma falsa equipe, né? E essa falsa equipe, alguns professores de administração, que inclusive são referências para a banca de concurso, chamou desse nome esquisito aí, chamado peso do equipe, né? Desse cara aí, né? Então nós já sabemos o que é isso. Você viu como é importante nós interpretarmos a semântica das palavras, que nós vamos mandar ver, ó. Trata-se de uma falsa equipe. É uma equipe que só é equipe no nome. Na prática, esse grupo caracteriza-se pela individualidade. Não há peso da equipe, preocupação com o desempenho coletivo, ou seja, cada um por si, Deus contra todos, né? Então temos aí o peso da equipe. Bacana, fechou, né? Facinho, né? Então não é, só tem equipe no nome, mas de verdade não é, né? Cara, esse cara cai em concurso, aí a prova para vocês, né? É o concurso de 2015, né, do CESP, né? Na peso da equipe, falsa equipe, prioriza-se a individualidade, correto? Já que nesse tipo de grupo, ó, grupo, já chamou esse cara de grupo, não há preocupação com o desempenho coletivo apreciável, ou seja, somente o desempenho individual. O coletivo é uma característica da equipe. Se a equipe não pode ser falsa equipe. Então, lógico, essa questão está absolutamente correta. Correta, né? E aí, professor? Agora, com base nessa teoria, tá, que o professor pesquisou e estudou, o examinador, nós temos mais 5 tipos, tá? 5 tipos de terminologias, de tipos de equipes que faz parte dessa teoria do peso da equipe. Então, nós vamos ver todas elas, porque nesse concurso cobrou esse peso da equipe, mas nós podemos ter outras terminologias que vocês têm que saber, tá? Vamos lá. Primeiro, vou ler de novo aqui. Fixação de conteúdo. Não pode ter preguiça, cara. Aqui é uma aula exaustiva que é para você ficar preparado definitivamente sobre o assunto trabalho em equipe. Peso da equipe. Nesse grupo pode-se definir um trabalho, mas não há preocupação com o desempenho coletivo apreciável. Prevalece a individualidade. Aí nós temos um outro, grupos de trabalho. Grupos de trabalho. Não existe estímulo para transformar-se em equipe. Ó. Não existe estímulo de um grupo de trabalho, todo mundo trabalhando junto, mas não há uma vontade para se tornar uma equipe. Equipe é sinergia, interatividade, metas coletivas, né? Ó, mas o grupo de trabalho partilha informações entre si, porém mantém-se de forma individual as responsabilidades e objetivos. Não se produz desempenho coletivo, mas já é um upgrade do trabalho em equipe. Do trabalho em equipe, nós vamos para a equipe em potencial. Não é? Existe intenção de produzir desempenho coletivo. Aqui já existe intenção. Né? Necessita assumir compromisso quanto ao resultado do grupo e requer esclarecimento das finalidades, objetivos e abordagem de tarefa. E agora, nós temos aí a equipe real, né? Compostas de pessoas que, além de possuírem habilidades que se complementam, se comprometem umas com as outras através da missão e objetivos comuns e da abordagem de trabalho bem definida. Existe confiança entre os membros do grupo, assumindo responsabilidade plena sobre o desempenho. E, finalmente, nós temos o sujeito aqui chamado equipe de elevado desempenho. Tá? Peso da equipe, grupos de trabalho, equipe potencial, equipe real e agora equipe de elevado desempenho. Tá?
Equipes com membros profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos outros. Possuem resultados muito além das expectativas. Está aqui para você. Professor, você só leu, cara. Cara, tem que ter leitura. Tá? Na sua revisão, você vai ter que ler esse cara aí também. Tá? O examinador não vai inventar o texto. Ele vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V desse cara e mandar na prova aí. Ok? Fechou? Vamos comigo aqui, né? Nós temos ainda uma classificação da organização quanto às equipes. Nós temos equipes horizontais e equipes funcionais e verticais. Cara, horizontal, não há chefia, todo mundo igual. Vertical, ó. Aí você já tem a hierarquia. Pronto, para fechar, né? Comigo aqui. Equipes horizontais. A coordenação do trabalho é realizada pelo líder juntamente com os demais membros. Ó. Então, há uma liderança compartilhada. Funcionais, de funções departamentais, verticais, níveis de hierarquia, né? A coordenação dos trabalhos compete a um líder, a um chefe, né? Sendo os demais membros seus subordinados na hierarquia da organização. Então, existe um cara, pai de todos lá, que ele é o líder, né? Chama de líder, mas ele é o líder exercendo o papel de chefia. Os outros são o quê? Subordinado. O outro é o quê? Um compartilhamento da liderança. Fechou? Ok. Tá. Professor, e agora? O que nós vamos estudar? Agora nós vamos estudar o seguinte. O comportamento do grupo, desculpa, da equipe ali, tete a tete. Pode cair? Pode. Tá? Tá? Então, a equipe são formadas por pessoas. Tá? E essas pessoas elas vão ter relacionamento interpessoal. Né? Professor, relacionamento interpessoal é entre as pessoas. Tá? Relacionamento intra é interno, você com você mesmo. Tá? Intra é interno. Inter é entre as pessoas. Né? Então tem que ter ocorre um relacionamento entre as pessoas, porque há uma intensa interatividade entre os membros. Né? E os aspectos mais importantes do trabalho de equipe são, primeira coisa, um relacionamento interpessoal. E esse relacionamento interpessoal, as atitudes dos membros da equipe devem ter as seguintes dimensões. Primeiro, confiança, confiar nas pessoas, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Respeito à individualidade do outro, mesmo estar trabalhando em equipe ali, cada um tem uma individualidade, cada um tem crenças e valores diferentes que tem que ser respeitado em grupo. Comunicação aliada à interação, né? Afetividade entre as pessoas, afinidade, cooperação e sinergia. Aí, ó, tá? Características comportamentais dos membros de equipe para ter uma equipe de sucesso, para você gerar sinergia, gerar equipe de alto desempenho. Fechou? Bacana. Então, são as atitudes comportamentais dos membros das equipes, ok? Isso aqui são comportamentos recomendados. Pode cair? Pode. Tem mais? Tem. Outra teoria para explicar para a galera aqui. Tá? Que é o seguinte, dentro das equipes nós temos pessoas e mais pessoas, não é isso? Aliás, pessoas e mais pessoas é o outro slide. Né? O que eu quero falar para vocês aqui? Elementos para a formação de equipes. Então, no anterior foi atitudes interrelacionais. Né? Agora é o seguinte, requisitos para a equipe toda, para ser bem-sucedida. Então tem que ter o quê? Ó? Clareza nos objetivos, orientação para resultados, estímulo à criatividade, clareza na comunicação, espírito de colaboração e existência de regras básicas. Então é o seguinte, ó, ali não é uma anarquia, então tem que ter regras básicas. É claro que essas regras são muito mais flexibilizadas do que aquelas regras existentes na estrutura formal. Tá? Então aqui, ó, comportamentos aí e orientações para a formação de equipes de alto desempenho. De novo, clareza nos objetivos, todo mundo tem que saber por que está ali. Orientação para resultados, foco em resultado coletivo, meta coletiva. Estímulo à criatividade. Se o cara montou um trabalho em equipe porque ele quer fomentar a criatividade e a inovação. Clareza na comunicação, não pode ter uma comunicação com ruídos, tem que ser uma comunicação clara, objetiva, direta. Espírito de colaboração, espírito de equipe e existência de regras básicas, ok? Fechou? Fechou. E aí, professor? Dentro da equipe, tá? Nós podemos identificar ainda perfis dos caras que estão lá. Perfis dos membros da equipe, cara. O que é o perfil do membro da equipe? O cara pode ter um perfil pacificador, observador, conflitador.
Ou seja, o cara dentro, tudo bem, eu faço parte da equipe, eu visto a camisa e tal, mas a essência do cara tem um perfil. E é importante você identificar o perfil do sujeito para ter sucesso na equipe, né? Vamos lá? Então nós temos o perfil pacificador, ó, pacificador, paz e amor, não é isso? Ó, observador, o cara observa as coisas, entendeu? Ele analisa, ele é objetivo, e tem um confrontador, aquele cara que é o questionador chato, né? O cara que é super protetor, conflita com as pessoas, né? Então nós temos esses 3 tipos. Vamos lá. Pacificador, conhecido como preservacionista ou mediador. Possui boa relação com o mundo, gosta de harmonia, possui dificuldades com mudança. Então, perfil. Perfil observador, ó, facilidades para fazer análises, é objetivo, é claro, é individualista. Confrontador, é superprotetor, gosta de uma briga, luta pelos companheiros e é tudo ou nada, né? Tudo ou nada, né? Então aí os perfis. Ah, esse cara não cai em concurso, cara. Não cai? Tá aí, ó. Aí, cai. Tá? Cara, e as questões elas vão se repetindo de banca para banca, então é importante você saber. Comigo. Considerando, os tipos de personalidades que contribuem ou não para o bom desempenho da equipe. Assinale a alternativa que apresenta a personalidade caracterizada por normalmente quer resolver os problemas e lutar. Olha, ele quer resolver o problema e lutar pelos próprios companheiros, mesmo sem muita análise ou discussão, querendo dominar a conversa. Então esse cara tem um perfil observador, cara que só observa, analisa. Ele tem um perfil, está aqui, ó, confrontador. Ele é pacificador? Não, pacificador é aquele paz e amor. Ó, perfeccionista, quer fazer tudo certinho, sonhador, o cara que não tem os pés no chão. Claro, ó, questão letra B de bola, né? É uma questão aqui com certeza, com a sua experiência de vida, sem a teoria, você consegue acertar essa questão aí, ok? Então, a letra B de bola. Último exercício da nossa aula, né, cara? Que coisa legal, né? Tivemos aí o quê? 30 minutos de aula, passou rápido, né? O trabalho em equipe, tá? Então, o trabalho de equipe, a Anatel aí, né? A despeito de demandar mais tempo e consumir mais recursos dos trabalhadores, comparando ao trabalho individual. Então, ele está falando o seguinte, cara, o trabalho em equipe demanda mais tempo, tá? Consome mais recursos dos trabalhadores comparado ao trabalho individual, né? Com certeza, né, cara? Né? Por quê? Porque você tem 5 pessoas fazendo uma tarefa, trabalham em equipe, então você vai ter o quê? Mais tempo, todo mundo vai ter que falar, vai ter que ter sinergia, não sei o quê, tem aquela fase de conflito, não tem? Normatização, né? Envolve um recurso? Com certeza, são 5 salários, né? Tá? São 5 cadeiras, 5 telefones, 5 café. Então, a primeira parte aqui, ó, está correta. Tá? Então, tem aqui, foi importante esse exercício, que nós vimos que não é só flores o trabalho em equipe. Você tem que, essa é a intenção do prof para trazer essa questão, para mostrar para vocês. Você tem que ter essa consciência. O trabalho em equipe vai ser mais lento. O cara tem 5, o outro tem 1, o cara pega e faz. O trabalho em equipe tem 5, é 5 salários, 5 almoços, 5 vale transporte, 5 não sei o quê. O outro é 1. Só que o trabalho em equipe, cara, o produto, o conteúdo tem mais qualidade, tem diferencial competitivo, né? Coisas novas, né? Então tá certo, né? Agora, é um modelo de trabalho mais eficiente para o desenvolvimento de quaisquer atividades das organizações. O erro está nas palavras quaisquer, né? É um modelo de trabalho mais eficiente para o desenvolvimento de tarefas aqui mais complexas. Aí estaria correta, a palavra complexas estaria correta, mais específicas, né? Inovadoras. Por exemplo, o cara é batedor de carimbo, cara. Então não tem muita complexidade. É um só, pronto. Não precisa de 10 aí, 5, batendo carimbo, conversando, cada hora um bate o carimbo, passa, não, fica ocioso. Então o erro da questão é o cara querer aplicar. Na administração você tem que vencer suas paixões, já disse isso para vocês. Toda situação requer uma ação. Situações diferentes, ações diferentes, né? Assim por diante.
Então você tem que saber discernir. Esse é o pensamento administrativo. E com certeza, com essa sequência de aulas que o professor está passando para a galera aí, eu tenho certeza que vocês aí vão conseguir aí ter esse pensamento administrativo aí muito bem desenvolvido. Então está errado porque não é quaisquer, tá? Não são quaisquer, aí, são complexas, determinada situação específica, quando quer inovação, quando é altamente complexa. Bacana? Acabou. Poxa, passou rápido, hein, cara? Olha aí, Michael Jordan, né? O professor teve a oportunidade de assistir esse cara várias vezes, hein, na televisão, né? Michael Jordan, né? Salvo engano, esse cara tem 6 campeonatos da NBA, né? Assisti do Chicago Bulls, né? Comecei a assistir esse cara em 91, aí em 92 ele foi com o Magic Johnson na final da NBA, Los Angeles Lakers contra Magic Johnson, foi 3-1 do playoff, né? Eu até arrepiei, cara. Lembrei, 92 foi isso, 91, alguma coisa assim, né? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Michael Jordan, olha aí, só o trabalho em equipe que ganha campeonatos. Retratamos bem essa aula de hoje. Gostaram? Legal? Fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.